Bom, nós fizemos a compra pelo Booking, porque a cotação estava um pouco mais alta no dia e a gente não sabe por que o preço estava mais em conta na Booking. A gente pegou uma super promoção e deu tudo certo. Também aconteceu um errinho na hora da digitação e a Booking também alterou o tipo de urgência, que a gente só viu agora quando eu fui fazer o check-in. Então deu tudo certo. Deu um pouquinho de trabalho que quando a gente entrou em contato com o pessoal da Booking, jogou pro pessoal da Air China, aí o pessoal da Air China devolveu pro pessoal do Booking por conta de um erro de digitação, mas a gente resolveu isso em menos de 24 horas, né, amor? Sim, e fiquem atentos, porque sempre que a gente compra uma passagem Booking, ele é tipo um terceiro, é uma agência de viagens. Então todo problema a gente tem que recorrer a Booking e não a companhia aérea. Isso. E depois disso, a compra foi esse processo um pouquinho moroso, né? Sim, Mas acho que foi uma experiência no final positiva por por enquanto conta tá sendo muito positivo. do preço, que foi bem abaixo das principais outras companhias aéreas. E aí o único ponto negativo foi a área do check-in online, né? Sim, e lembrando que essa passagem que a gente comprou tem duas bagagens despachadas na ida e duas na volta, fora bagagem de mão e a mochila que é o item pessoal. Isso. E aí na hora do check-in online, a gente tentou também ficar no... Fazer, né, Mas, antes. só que o site era todo em inglês e não dava para traduzir. Inglês não, gente. Desculpa, chinês. Era tudo em chinês, não dava para traduzir. E foi um momento que a gente ficou um pouquinho preocupado, né? Sim, o site era bem ruim. Toda hora ele voltava pra gente refazer o processo. A gente tentou umas 10 vezes e a gente não conseguiu. E aí, por conta disso, a gente ficou bem preocupado. Aí a gente chegou hoje umas 4 horas e meia, né, antes do voo. E O check-in já estava aberto, não tinha fila nenhuma, foi super tranquilo. sim, quase 4 horas antes do voo, sem fila nenhuma. O atendimento espetacular, o pessoal super simpático, solícito e experiência positiva, né? Sim, até agora é muito positivo. Sim. Aí agora a gente está esperando, para daqui a pouco ter o embarque. E aí a gente já está com a vista do avião que está Ali atrás. logo aqui atrás. Acho que dá para ver para cá. Bom, e é isso. Hello, ladies and gentlemen. 欢迎现乘中国国际航空公司飞机。他们问题表示，会通过访问时，个人信息及广播通知进行积极合作。Your passengers on behalf of Guangxi, welcome aboard Air China. Our estimated time flight time is 9 hours 35 minutes. We provide in-flight network service. You can connect to the network using your personal electronic devices, equipped with wireless connectivity. When you're reaching China for instruction, we will use our service. To maintain private cabin environment, please avoid any public audio over the phone. If you are coming from any of the home center, please contact our cabin crew immediately. For your safety, please visit our state. Tira a mão do seu amor. Tá bom? Vai. Bom, gente, voltamos com o review da Air China. E a nossa percepção, na verdade, do voo não foi tão boa quanto a gente esperava. Tivemos pequenos probleminhas durante o voo. Para começar, pela
pela forma do serviço de bordo, que o pessoal não falava muito bem o inglês e o voo, como era para Madrid, não falava espanhol. Só era chinês a maior parte do tempo e tinha um ou outro comissário que falava inglês, né? Inglês, sim. E também teve a situação do clima, né, do voo, a temperatura super quente, abafado, né? Foi muito quente, muito ruim, porque era um voo muito longo. Assim, a gente não conseguiu dormir, porque os outros passageiros, assim, nem chegaram a usar a cobertinha, porque estava muito quente, muito abafado, assim, não dava. E não tinha serviço de entretenimento. O pouco que tinha, teve ainda problema no sistema elétrico, que ficou 1 hora mais ou menos, né, no voo. Isso. Sem nenhum filme, música, TV, nem nada. Sendo que, assim, já não era bom, pouca quantidade, variedade, e também não tinha português, nem o áudio, nem o legendado. Ou era inglês ou chinês. Assim, Então, assim, foi bem difícil. comida. A comida a gente gostou, porém, também teve um probleminha que, assim, A gente, depois de já, umas... a gente já falou que, na verdade, o sistema deles era ruim. Eles não passavam servindo água, chá, nada do que os outros voos de outras companhias têm. Inclusive você tinha que se levantar e ficar lá do lado, ou chamar, né? Sim. Podia chamar, mas tinha aquela questão da língua, né? Que era Assim, não só tinha que- muita comissária circulando durante o voo. Assim. Eram pouquíssimas, assim, de vez em quando. E na hora de servir comida, eles serviram uma comida bem, assim, temperada, boa. Sim, 1 hora depois, 1 hora e meia, 2 horas do... 1 hora e meia depois do voo ter iniciado, assim, Serviu o eles café da serviram... manhã, né? Isso, o café da manhã, porque a gente viajou no horário da manhã. Isso. Que ele parte às 9 da manhã e chega aqui em Madrid 9... 9? Chegou 11... 11h50, mais ou menos. E o café da manhã foi bom, só depois só teve, né, a janta, que foi 1 hora e meia mais ou menos antes de pousar. O avião já tinha passado de Marrakech e já estava chegando, de Marrocos, já estava chegando na Espanha, que foi começar a servir. A gente até estranhou, a gente pensou que não teria a janta. E pra ser sincera, a gente tava morrendo de fome já, porque faziam praticamente 8 horas que a gente estava sem comer. Sim. Então a gente achou um tempo assim muito longo para um voo assim muito longo, que são 10, 11 horas. Então 8 horas sem o passageiro comer eu achei meio bem ruim. E a questão de chamar a aeromoça foi outro ponto que a gente viu que todo mundo estava com uma dificuldade, que E era às vezes no... as pessoas até chamavam sem querer. Sim, porque era no assento na lateral. Então nessa que você esbarrava sem querer, acabava chamando a aeromoça. Eu acho que no geral, pra gente economizar 500, 600 reais não vale a pena, não chegou nem esse valor que a gente economizou. Voo de manhã não é legal, esse voo a gente não conseguiu dormir nada, a gente não aproveitou, não conseguiu fazer nada e chegou muito cansado. Então, assim, não vale a pena, não foi um serviço, assim, que eu ache bom. A comida, sim, estava muito legal, muito gostosa, mas eu acho que eles têm muito ainda que melhorar. Também não tinha travesseiro para todo mundo, alguns passageiros tinham travesseirinho, outros não. Então, eu acho que tem que melhorar bastante o serviço. E hoje, eu iria com outra companhia. Eu não iria de Air China, principalmente por conta do horário, né? Nem a questão do serviço. Eu acho que esse valor não compensou pra gente. E por isso que, assim, eu acho que, né, amor, tem que ter... Só se valer muito, muito a pena, o desconto for muito grande pra fazer essa troca aí de companhia. Sim, super concordo. E é uma questão que é aquela economia burra que a gente brinca. Sim. Que por questão de uns 500 reais às vezes vale a pena você ir direto para o seu destino final e ter mais conforto e comodidade. E assim, o principal é muito uma sensação meio estranha, né? De você estar em uma companhia aérea que não fala nem a língua origem e nem a língua destino e nem o inglês. Sim. Então
ficou meio estranho isso, só que para um voo longo deveria também ter mais comodidades, isso a gente sentiu muita falta. Sim, faltou um pouco mais de conforto. O avião não era tão confortável, as janelas não ficavam aquele preto, fosco, opaco, que normalmente os aviões que fazem voos longos têm. Então, assim, no geral foi desconfortável. E aí só vale uma observação que a gente não sabe se isso pode ser um motivo. A gente viajou agora em novembro de 2024. No período do G20. Do G20. E teve um informe que teve uma troca do tipo de aeronave da Air China, que aí talvez isso pode ser um impacto, a gente não sabe, né? Sim. Bom, no geral, a nossa avaliação é que vale a pena pagar para ir de uma British, Iberia, uma TAP e outras, né? Sim. No geral, a nota é mediana. A gente daria um 6, 7 muito assim, forçando para cima, mas eu acho que não vale a pena. Bom, e espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo, nossa avaliação e percepção. A gente ainda vai ter o voo de volta. Acompanhe nossas redes sociais aqui, o Voo de Mala. Aproveita para curtir, compartilhar e comentar aqui embaixo nos vídeos. E ajude a gente apoiando o nosso canal. Beijo! Tchau!